Minha mãe era professora voluntária na ACD, professora dele. Ele Nossa. era semi-interno, né? Meu pai trabalhava que nem um cachorro. Eu fui criada pela minha avó, mãe da minha mãe, que era uma boa pessoa, mas não era carinhosa, né? Então, tudo girava em torno do meu irmão. Tudo. Eu entendi depois de um determinado tempo, demorei, porque eu era pequena, então tudo era para ele. Eu via toda a atenção só para o meu irmão, Você que não era entendia? normal, né? Então, até eu entender, levou aí um tempo. Quando eu entendi que eu fui crescendo, eu fui vestindo a camisa e ajudando também. Mas a minha mãe, eu acho que o meu pai, eu sempre tive um amor muito grande pelo meu pai, né? Pela minha mãe também, hoje eu cuido da minha mãe, que tem Alzheimer, e o meu pai, ele era o mais carinhoso, né? A minha mãe, eu acho que era muito, estava sempre muito cansada, mas sempre foi boa mãe, me dava tudo, mas sempre ficou muito claro que eu era a responsável por trazer as coisas boas. Porque eu ia casar, eu ia dar os netos, né? Eu tinha que ser bonita, eu tinha que ser alegre, eu tinha que ser engraçada. E por muito tempo eu representei esse papel, né? Tem que ir bem na escola, tem que, né? Se Não virar. podia trazer problema, Sim. né? Eles eram acolhedores, mas você sentia, estava implícito, né? Porque a minha mãe assim, mãe, tô com uma dor nas costas, e você nem tem costas, né? Ou se eu estava chorando, o que foi? Ah, mãe, vem cá, vamos comer uma coxinha. Por que eu sempre engordei? Por que eu sempre como? Porque a comida sempre foi aquilo que me dava o alívio, Conforto. o conforto, o amor. Né? Vem cá com a mamãe vai fazer pão de queijo, vem aqui. É muito fácil associar o amor à comida. Porque né? com você Ao ela não sabia mais chocolate, resolver. ao sorvete, ela não aguentava. É. Né? E aí eu tinha... Quantas vezes eu falava, me queixava de alguma coisa, mas filha, você é normal, você anda, filha. Agradeça por isso. Você percebe? É óbvio que na cabeça dela, ela estava falando o Sim, que ela sentia e achava muito lógico Mas não tudo é uma, aquilo. não é uma Olimpíada de problema, né? Eu posso ter um problema pequeno e ele ser significativo pra mim. E eu não posso sentir culpa por não ter uma doença, por Sim. não ter um... Né? Você não pode aguentar tudo. É. Então, eu sempre pensei, eu já logo com 14 anos já comecei a fazer terapia, sempre admirei a psicologia, né? Eu tinha uma amiga que fazia terapia, eu comecei fazendo terapia de grupo, curti, aí eu fui para individual, e aí com 17 anos eu entrei, né? E eu queria ouvir a dor das pessoas, eu queria validar a dor emocional das pessoas. Porque você Que era não o que, teve isso. era o que faltava Era pra muito você. claro para mim. Sabe, eu queria poder falar, pô, eu tenho esse problema, chorar, né? E que falasse para mim, tá bom, filha, a mamãe tá ouvindo, vai passar, né? E em determinados momentos ela até fez isso, mas aí eu já era grande, né? Aí meu irmão morreu e ela morreu também, né? Ela morreu em vida. Aos poucos. Por isso que eu acho que Alzheimer é doença de quem quer esquecer. E aí, mais uma vez, eu me senti assim, eu não sou o suficiente para ela querer continuar viva. Né? Até isso você sentiu como culpa. Né? Ou como, sabe, Você puxou pra eu você. faço o quê? Eu faço o quê com essa informação? Não adianta, sabe? Eu tenho que me conformar e eu que cuido dela com todo amor. Né? Eu fui morar na casa dela para cuidar, cuido, né? Perdi meu pai, né? Que foi uma tristeza. E quando meu pai estava morrendo, né? Ele estava na UTI, eu fui, dei a mão para ele. Falei, pai, por quê? Porque a minha mãe ficou muito complicada. Né? A minha mãe pegava muito no pé, porque quando meu irmão morreu, a minha mãe não tinha função. Ela só cuidava dele. Então, ela transferiu tudo isso para mim e para minha filha. Então, ela me irritava demais, porque ela me ligava, Naizinha, deu comida para a Bruna? Não, mãe, estou testando para ver quanto tempo ela leva para morrer de fome. Ela sabe, né? Comer. Naizinha, você trancou a porta? Não, mãe, estou deixando tudo aberto para ver quanto tempo vai levar para alguém assaltar. Eu brincava, mas eu já estava emputecida, porque, porra,
tanto tempo eu queria atenção e agora ela sufocava, sabe aquela coisa, né? Mas sempre tentando desenvolver paciência, aquela coisa toda, né? E meu pai morrendo. Eu falei, pai, vai tranquilo. Ele falou para mim, filha, tô morrendo. Eu falei, pai, para, tal. Ele falou, eu tô indo. Eu falei, pai, vai tranquilo, porque eu vou cuidar da minha mãe. Foi do que ele faleceu? Desculpa. Ele tinha DPOC, um problema pulmonar, uma pneumonia que ninguém nem soube que ele teve essa pneumonia. E aí aquilo mal curado, forte, um touro, meu pai. Aí ele falou, eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar da mamãe, eu vou ter paciência com a mamãe. Ela já estava com Alzheimer, então o Alzheimer tem fases terríveis já. E nossa, o que a minha mãe fez comigo no Alzheimer, né? Eu acho que é muito difícil cuidar de quem tem Alzheimer. Uma agressividade. Aí ele apertou minha mão e falou assim, não adianta você me falar isso. Eu não quero que você tenha paciência. Você vai cuidar da sua mãe se você amar a sua mãe. Você tem que ter amor. Eu falei, não, vai tranquilo que eu amo a minha mãe, né? Mas olha, foi punk. Porque eu sempre amei mais ele, né? E ele foi embora primeiro. Mas eu transmutei, sabe? Eu comecei a ver minha mãe de um outro jeito, frágil, que perdeu tudo que ela tinha. Porque ela perdeu a mãe dela, o meu pai, o meu irmão, o irmão dela, né? Óbvio que ela não ia aguentar. Óbvio. E ela falava, ela reconhecia ela lembrava do meu irmão e falava assim para mim, Maria, tá cuidando bem do Beto? Ela não lembrava de mim e pedia para eu cuidar do meu irmão, que já tinha morrido há 20 anos. Né? Porque foi aí que ela parou, né? Ela parou aí. Né? Então, realmente, para você cuidar de uma mãe com Alzheimer, né, você tem que ter muita gratidão, porque não é fácil. Não é fácil. Sim. Eles têm uma fase de agressividade. Ela falava para mim Depois tem a fase palavrões. Infantil, né? Ela passava bilhetes por baixo da porta que eu estava sequestrando, que eu estava judiando dela. Ela pedia socorro. Ela abria a janela e pedia socorro. Estão me matando, socorro. Gente, vocês não têm noção. Um dia eu estava gravando, meu pai no hospital, numa das andanças no hospital, e o podcast tá indo para um lado que... Não, A minha mãe com ele no hospital. Saber mais dessa história, E eu gravando o programa. Aí me ligam, né? Olha, a senhora precisa vir aqui porque a sua mãe desapareceu. Na sua casa? Eu no SBT gravando. Não, então, mas ela estava na tua casa, No não? hospital com meu pai. A sua mãe desapareceu. Nós já viramos o hospital e ninguém acha a sua mãe. Falei, você tá de brincadeira comigo. Como é que eu vou sair daqui? Eu tô gravando. Eu não tenho como sair daqui. Bom, aí eu não consegui. Aí pedi licença. Falei, o segundo programa eu não vou gravar, porque eu preciso achar minha mãe. Minha mãe com Alzheimer já. Como é que se ela... No Hospital Santa Paula. Sabe onde que é? No Brooklyn. Nossa. No final da Santo Amaro, começo do Brooklyn. Tem lá um viaduto cheio de gente dormindo. Falei, imagina, pega minha mãe ali. Bom, desesperada, dali uns 20 minutos, a minha empregada me liga e fala, doutora, sua mãe está aqui. Minha mãe não sabia nem achar o banheiro dentro do quarto do hospital. Ela pegou um táxi embaixo, porque tinha um ponto, tem táxi dentro do hospital, né? Deu o endereço e foi para casa. E ninguém nem viu. Eu levei cada susto. Aí, um tempo depois, a minha mãe teve um AVC dentro do quarto. Né? 4, 5 dias depois. Pedi, pelo amor de Deus, para o hospital deixar os dois no mesmo quarto para eu poder dar conta. Né? Não deixaram, não era permitido. Então, eu dormia meia-noite num quarto e o resto da noite no outro quarto. Que situação. Nossa, que complicado. Olha, foi. Aí depois, hoje, eu tenho cuidadoras, né? Sim. Porque, gente, é um rim, né? Então...
Não é fácil, mas eu tenho. Com essa função de você sempre querer cuidar dos outros e abraçar o mundo e dar tudo de si pro outro, como você cuida de você? Eu acho que eu precisaria cuidar um pouquinho mais de mim. Porque não, sabe, é uma questão também. Eu tô com 63 anos, né? Eu acho que agora que as coisas estão acontecendo, eu não posso também me dar o luxo de falar não. Claro. Então eu vou atropelando. Eu Sim. sou funcionária pública, né? Há 29 anos eu aposento o ano que vem. Eu tenho consultório, eu tenho canal, eu tenho SBT, né? Eu tenho a minha mãe. Então, Tem filhos, realmente, eu tenho filha? a minha filha, mas a minha filha já foi morar com o namorado, já tá Encaminhada. mais encaminhada. Mas, assim, é realmente muita coisa, né? Mas eu gosto, eu me sinto bem. Eu acho que eu precisaria cuidar mais da minha saúde, né? Mas eu faço o que eu gosto, então não tem aquele peso. Quando você faz o que você gosta, eu acho que não tem aquele pesão, Sim. né, de ficar, mas eu acho que eu teria que ter uma atividade física, que eu não gosto, é uma coisa que eu teria que me forçar. Sabe, eu faço tanta coisa, eu trabalho tanto com a cabeça, que o pouco tempo livre que eu tenho, eu quero me jogar no sofá e assistir uma série, sabe, joguinho no celular, sabe, eu quero Comer alguma coisinha. comer uma coisa, como muito bem, como que eu tenho E vontade, tá certo. né? Então Você é trabalha isso. pra caramba, cuida de tudo que tá ao seu redor. O que eu sinto falta, por exemplo, é de viajar. Eu nunca consigo viajar.